Alguém precisava dizer a verdade sobre a Bíblia. Os padres não ousariam, pois seriam expulsos de seus púlpitos. Os professores nas faculdades não ousariam, pois perderiam seus salários. Os políticos não ousariam, pois seriam derrotados. Os editores não ousariam, pois perderiam seus leitores. Os comerciantes não ousariam, pois perderiam seus clientes. Os homens de prestígio não ousariam, temendo perder seus admiradores. Nem mesmo os balconistas ousariam, pois poderiam ser despedidos. Então resolvi fazer isso eu mesmo. Há milhões de pessoas que creem que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, milhões que pensam que este livro é um báculo e um guia, um conselheiro e um consolador, que preenche o presente com paz e o futuro com esperança, milhões que creem que é a fonte da lei, da justiça e da clemência, e que o mundo deve sua liberdade, riqueza e civilidade aos seus sábios e benignos ensinamentos, milhões que acreditam que este livro é a revelação da sabedoria e do amor de Deus ao cérebro e coração do homem, milhões que consideram este livro como uma tocha que sobrepuja a escuridão da morte e derrama seu brilho em outro mundo, um mundo sem lágrimas. Entretanto, esquecem-se de sua ignorância e selvageria, de seu ódio à liberdade, de sua perseguição religiosa, lembram-se do céu, mas esquecem-se do calabouço da dor eterna. Esquecem-se de que aprisiona a mente e corrompe o coração. Esquecem-se de que é um inimigo da liberdade intelectual. A liberdade é minha religião. Liberdade das mãos e da mente no pensar e no trabalhar. Liberdade é uma palavra odiada pelos reis e amaldiçoada pelos papas. É uma palavra que despedaça tronos e altares, que deixa a coroa sem súditos e as mãos estendidas da superstição sem esmolas. Liberdade é a consequência, o fruto da justiça, o perfume da clemência. Liberdade é a semente e o solo, o ar e a luz, o orvalho e a chuva do progresso, o amor e a alegria. A origem da Bíblia. Algumas famílias errantes, pobres, esfarrapadas, sem educação, arte ou poder, descendentes daqueles que foram escravizados por 4 séculos, ignorantes como os habitantes da África Central, haviam acabado de escapar de seus senhores ao deserto do Sinai. Seu líder era Moisés, um homem que havia sido criado pela família do faraó e que havia aprendido a lei e a mitologia do Egito. No intuito de controlar seus seguidores, fingiu ser instruído e assistido por Jeová, o Deus desses andarilhos. Tudo o que acontecia era atribuído à interferência desse Deus. Moisés disse que encontrou esse Deus face a face, disse que no topo do monte Sinai recebeu das mãos desse Deus as tábuas de pedra nas quais, pelas próprias mãos de Deus, os 10 mandamentos foram escritos, e que, além disso, Jeová o informou sobre quais sacrifícios e cerimônias lhe eram agradáveis e quais leis deveriam governar esse povo. Deste modo a religião judaica e o código mosaico foram estabelecidos. Agora se alega que essa religião e essas leis foram reveladas e estabelecidas para toda a humanidade. Naquele tempo esses andarilhos não possuíam comércio com outras nações, não possuíam linguagem escrita, não podiam ler nem escrever. Não possuíam meios para fazer com que outras nações tomassem conhecimento daquela revelação, que assim permaneceu enterrada no linguajar de umas poucas tribos ignorantes, empobrecidas e desconhecidas por mais de 2000 anos. Muitos séculos após Moisés, o líder, ter morrido, muitos séculos após todos seus seguidores terem morrido, o Pentateuco foi escrito, uma obra de muitos escritores, e para lhe conferir força e autoridade, afirmou-se que era de autoria de Moisés. Hoje sabemos que o Pentateuco não foi escrito por Moisés.
Nele são mencionadas cidades que nem existiam na época em que Moisés viveu. Nele é mencionado dinheiro que só foi cunhado séculos após sua morte. Assim, muitas das leis não eram compatíveis com viajantes do deserto. Leis sobre agricultura, sobre o sacrifício de bois, ovelhas e pombas, sobre tecelagem de roupas, sobre ornamentos de ouro e prata, sobre o cultivo da terra, sobre a colheita, sobre o debulhamento de grãos, sobre casas e templos, sobre cidades de refúgio e sobre muitos outros assuntos que não possuíam qualquer relação possível com uns poucos viajantes famintos. Não apenas os teólogos inteligentes e honestos admitem que Moisés não foi o autor do Pentateuco, todos admitem que ninguém sabe quem foram os autores ou quem escreveu qual daqueles livros, capítulo ou linha. Sabemos que os livros não foram escritos na mesma geração, que não foram todos escritos por uma única pessoa, que estão repletos de erros e contradições. Admite-se também que Josué não escreveu o livro que leva seu nome, pois nele há referências a eventos que ocorreram muito tempo após sua morte. Ninguém conhece ou finge conhecer o autor de Juízes. Todos sabemos que foi escrito séculos após os juízes terem deixado de existir. Ninguém conhece o autor de Ruth, nem o primeiro ou o segundo de Samuel, sabemos apenas que Samuel não escreveu os livros que têm seu nome. No 25 capítulo de Samuel é narrada a criação de Samuel pela feiticeira de Endora. Ninguém sabe quem foi o autor de Segunda Reis ou de Segunda Crônicas, tudo que sabemos é que tais livros não têm qualquer valor. Sabemos que os Salmos não foram escritos por Davi. Neles fala-se da escravidão, a qual somente ocorreu por volta de 5 séculos após Davi ter dormido com seus pais. Sabemos que Salomão não escreveu os Provérbios nem os Cânticos, que Isaías não foi o autor do livro com seu nome, que ninguém conhece o autor de Jó, Eclesiastes, Éster ou qualquer outro livro do Novo Testamento, com exceção de Esdras. Sabemos que Deus não é citado nem aludido em qualquer aspecto no livro de Éster. Sabemos também que o livro é cruel, absurdo e impossível. Deus não é mencionado no Cântico dos Cânticos, o melhor livro no Velho Testamento. E sabemos que Eclesiastes foi escrito por um incrédulo. Sabemos também que os próprios judeus não haviam decidido quais livros eram inspirados, ou seja, autênticos até o 2º século após Cristo. Sabemos que a ideia de inspiração difundiu-se lentamente, e que a inspiração era determinada por indivíduos que tinham certos fins a serem atingidos. O Velho Testamento é inspirado. Caso fosse, deveria ser um livro que nenhum outro homem ou grupo de homens pudesse produzir. Deveria conter a perfeição da filosofia. Deveria estar totalmente de acordo com cada fato da natureza. Não deveria conter erros em astronomia, geologia ou em quaisquer outros assuntos ou ciências. Sua moral deveria ser a mais sublime e pura. Suas leis e suas regras para controle de conduta deveriam ser justas, sábias, perfeitas e perfeitamente adequadas aos fins visados. Não deveria conter quaisquer coisas que tornassem o homem cruel, vingativo ou infame. Deveria estar repleto de inteligência, de justiça, de pureza, de honestidade, de clemência e de espírito de liberdade. Deveria opor-se à contenda, à guerra, à escravidão, à cobiça, à ignorância, à credulidade e à superstição. Deveria desenvolver o intelecto e civilizar o coração. Deveria satisfazer o coração e a mente dos melhores e dos mais sábios. Deveria ser verdadeiro. O Velho Testamento satisfaz esses quesitos. Há algo no Velho Testamento, na história, na teoria, na lei,
na moral, na ciência acima e além das ideias, das crenças, dos costumes e dos preconceitos de seus autores e dos povos entre os quais viveram. Há qualquer indício de uma iluminação de origem sobrenatural. Os antigos hebreus acreditavam que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e as estrelas eram manchas no céu. Com isso a Bíblia concorda. Pensavam que a Terra era plana, com 4 cantos, que o céu, o firmamento, era sólido o piso da morada de Jeová. A Bíblia ensina o mesmo. Imaginavam que o Sol viajava ao redor da Terra e que, parando-se o Sol, o dia poderia ser prolongado. A Bíblia concorda com isso. Acreditavam que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, que haviam sido criados poucos anos antes deles os hebreus, e que eles próprios eram seus descendentes diretos. Isso a Bíblia ensina. Se há algo certo, é que os autores da Bíblia estavam enganados sobre a criação, a astronomia, a geologia, sobre as causas dos fenômenos, a origem do mal e as causas da morte. Deve-se admitir que, se um ser infinito é o autor da Bíblia, então deveria saber todas as ciências, todos os fatos, e estar acima de quaisquer erros. Se, entretanto, existem erros, enganos, falsas teorias, mitos ignorantes e asneiras na Bíblia, então deve ter sido escrita por seres finitos, ou seja, por homens ignorantes e equivocados. Nada poderia ser mais óbvio que isso. Por séculos a Igreja insistiu que a Bíblia era absolutamente veraz, que não continha quaisquer erros, que a história da criação era verdadeira, que sua astronomia e geologia estavam de acordo com os fatos, que os cientistas que discordavam do Velho Testamento eram infiéis e ateus. Agora as coisas mudaram. Os cristãos educados admitem que os autores da Bíblia não estavam inspirados para as ciências. Agora dizem que Deus ou Jeová não inspirou os autores desse livro com a finalidade de instruir o mundo sobre astronomia, geologia ou qualquer ciência. Agora admitem que os homens inspirados que escreveram o Velho Testamento desconheciam totalmente qualquer ciência, e que escreveram sobre a Terra, as estrelas, o Sol e a Lua de acordo com a ignorância da época. Foram necessários muitos séculos para forçar os teólogos a admitirem isso. Com relutância, cheios de malícia e ódio, os padres se retirarem de campo, deixando a vitória com a ciência. Então tomaram outra posição. Declararam que os autores ou os escritores da Bíblia estavam inspirados sobre coisas espirituais e morais, que Jeová queria que seus filhos soubessem de sua vontade e de seu amor infinito, que Jeová, vendo seu povo corrompido, ignorante e depravado, desejou torná-lo compassivo, justo, sábio e espiritual, e que a inspiração da Bíblia reside nas ideias sobre leis, na religião que ensina e em suas ideias governamentais. Esta é a questão agora. A Bíblia está mais próxima da verdade em suas noções sobre justiça, piedade, moral ou religiosidade do que está em suas noções sobre ciência. A Bíblia é moral. Ela apoia a escravidão, ela sanciona a poligamia. Será que algum demônio conseguia fazer pior? Ela é misericordiosa. Na guerra, ela alçava a bandeira negra, comandava a destruição e o massacre de todos, dos idosos, dos fracos, dos inválidos, das mulheres e dos bebês. Suas leis são inspiradas. Centenas de ofensas eram punidas com a morte. Trabalhar nos domingos ou assassinar seu pai na segunda eram crimes de mesmo peso. Na literatura mundial não há qualquer código de leis mais sangrento. A lei da vingança, da retaliação era a lei de Jeová. Olho por olho, dente por dente, membro por membro. Isso é selvageria, não filosofia.
Ela é justa e racional. A Bíblia contrapõe-se à tolerância religiosa à liberdade religiosa. Todos que discordassem da maioria eram apedrejados até a morte. Investigar era um crime. Maridos eram ordenados a denunciar e ajudar no assassinato de suas esposas descrentes. É inimiga da arte. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esta foi a morte da arte. Confronte com Êxodo 24. A Palestina jamais produziu um pintor ou escultor. A Bíblia é civilizada. Ela apoia a mentira, o furto, o roubo, o assassinato, a venda de carne estragada a estranhos e até o sacrifício de seres humanos a Jeová. Ela é filosófica. Ensina que os pecados das pessoas podem ser transferidos a um animal ou a um bode. Faz da maternidade uma ofensa que precisa ser compensada com uma oferenda. Dar luz a um menino era mal, dar luz a uma menina era 2 vezes mal. Confronte com Levítico 12. Produzir o óleo que os padres utilizavam era uma ofensa passível de pena de morte. O sangue de um pássaro morto em água corrente era considerado medicinal. Confronte com Levítico 14. Um Deus civilizado sujaria seu altar com o sangue de bois, ovelhas e pombas. Transformaria todos os padres em açougueiros. Deliciaria-se com o odor de carne queimando. Os 10 mandamentos. Alguns advogados cristãos, alguns juízes eminentes e estúpidos disseram e ainda dizem que os 10 mandamentos são o fundamento da lei. Nada poderia ser mais absurdo. Muito antes de esses mandamentos serem dados havia códigos legislativos na Índia e no Egito, leis contra o assassinato, o perjúrio, o furto, o adultério e a fraude. Tais leis são tão antigas quanto a sociedade humana, tão antigas quanto o amor à vida, tão antigas quanto a indústria, quanto a noção de prosperidade, quanto o amor humano. Nos 10 mandamentos todas as ideias boas são antigas, todas as novas são tolas. Se Jeová fosse civilizado, teria dispensado o mandamento sobre guardar os sábados para o santificar, e em seu lugar diria: não escravizarás o teu próximo. Teria omitido aquele sobre o juramento, e diria: não terás senão uma única esposa, e a mulher não terá senão um único marido. Teria deixado de lado aquele sobre imagens esculpidas, e diria: não provocarás guerras de extermínio e não desembainharás tua espada senão em legítima defesa. Se Jeová fosse civilizado, quão melhores seriam os 10 mandamentos. Tudo o que chamamos de progresso, a emancipação do homem, o trabalho, a substituição da pena de morte pela prisão e da prisão pela fiança, a destruição da poligamia, o estabelecimento da liberdade de expressão, os direitos de consciência, em suma, tudo o que favoreceu o desenvolvimento da civilização humana, todos os frutos da investigação, da observação, da experimentação e do livre pensamento, tudo que o homem conquistou em benefício do próprio homem desde o fim da Idade das Trevas, tudo isso prescindiu do Velho Testamento. Permitam-me ilustrar a moral, a misericórdia, a filosofia e a bondade do Velho Testamento. A história de Acã. Josué tomou a cidade de Jericó. Antes da queda da cidade, ele declarou que todos os despojos deveriam ser entregues ao Senhor. Apesar dessa ordem, Acã escondeu uma capa babilônica e um pouco de prata e ouro. Posteriormente, Josué tentou tomar a cidade de Ai. Ele fracassou e muitos de seus soldados foram mortos. Josué procurou a causa de sua derrota e descobriu que Acã havia escondido uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro.
Diante disso, Acã confessou. Então imediatamente Josué tomou Acã, seus filhos, filhas, esposa, bois e ovelhas, apedrejou-os todos até a morte, e então queimou seus corpos. Nada indica que seus filhos e filhas haviam cometido qualquer crime. Certamente, os bois e ovelhas não deveriam ser apedrejados à morte pelo crime de seu proprietário. Essa foi a justiça, a clemência de Jeová. Após Josué ter cometido esse crime, com a ajuda de Jeová, ele capturou a cidade de Ai. A história de Eliseu. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. E, virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos. Esse foi a obra do bom Deus, do misericordioso Jeová. A história de Daniel. O rei Dario honrou e exaltou Daniel, e os príncipes nativos estavam enciumados. Então persuadiram o rei a assinar um decreto válido por 30 dias que condenaria à cova dos leões qualquer homem que pedisse algo, qualquer deus ou homem, salvo o rei Dario. Posteriormente, esses homens descobriram que Daniel, com a face voltada a Jerusalém, rezava 3 vezes ao dia para Jeová. Por isso, Daniel foi atirado à cova dos leões, uma pedra foi colocada sobre a boca da cova e ela foi selada com o selo real. O rei teve uma noite inquieta. Na manhã seguinte foi à cova dos leões e chamou por Daniel. Daniel respondeu e disse ao rei que Deus havia enviado seus anjos e fechado as bocas dos leões. Daniel foi libertado vivo e ileso, e o rei converteu-se e passou a acreditar no Deus de Daniel. Dario, sendo então fiel ao verdadeiro Deus, mandou os homens que haviam acusado Daniel, suas esposas e filhos para a cova dos leões. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. O que as esposas e crianças fizeram? Que ofensa cometeram contra o rei Dario, o fiel de Jeová? Quem protegeu Daniel? Jeová. Quem deixou de proteger as esposas e crianças inocentes? Jeová. A história de José. O faraó teve um sonho, e este sonho foi interpretado por José. De acordo com essa interpretação, haveria no Egito 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. José aconselhou ao faraó comprar todo o excedente dos 7 anos de fartura e armazená-lo para os anos de fome. O faraó nomeou José como seu ministro ou agente, e ordenou que comprasse a produção excedente de grãos dos anos de fartura. Então veio a fome. O povo pediu ajuda ao rei, o qual disse que deveriam procurar por José e fazer o que ele ordenasse. José vendeu trigo aos egípcios até que seu dinheiro se esgotasse até ficar com todo ele. Após o dinheiro ter acabado, o povo disse: Dê-nos trigo e lhe daremos nosso gado. José deu-lhes trigo até que todo o gado, os cavalos e os carneiros fossem dados a ele. Então o povo disse: Dê-nos trigo e lhe daremos nossas terras. Então José deu-lhes trigo até que todas as terras fossem dadas a dele. Mas a fome continuou, e assim os pobres infelizes venderam a si mesmos, tornando-se servos do faraó. Então José lhes deu sementes e fez um pacto com eles, segundo o qual deveriam eternamente dar 1/5 de tudo que produzissem ao faraó. Quem permitiu a José interpretar o sonho do faraó? Jeová. Ele já sabia antecipadamente que José usaria aquela informação para extorquir e escravizar o povo do Egito. Sim.
Quem produziu a fome? Jeová. É perfeitamente nítido que os judeus não viam Jeová como o Deus do Egito, como o Deus de todo o mundo. Era o Deus deles, e tão somente. Outras nações tinham deuses, mas Jeová era o maior de todos. Ele odiava outras nações e outros deuses, detestava todas as religiões exceto aquela que o adorava. Que valor tem tudo isto? Algum estudioso do cristianismo poderia nos explicar qual é o valor do Gênesis? Sabemos que não é verdadeiro, que se contradiz. Há duas versões da criação, uma no primeiro e outra no segundo capítulo. Na primeira, os pássaros e bestas foram criados antes do homem. Na segunda, o homem é criado antes dos pássaros e bestas. Na primeira, as aves são feitas a partir da água. Na segunda, as aves são feitas a partir da terra. Na primeira, Adão e Eva são criados juntos. Na segunda, primeiramente Adão foi feito, depois as bestas e os pássaros, e então Eva foi criada a partir de uma das costelas de Adão. Essas histórias são muito mais antigas que o Pentateuco. Versão persa: Deus criou o mundo em 6 dias, um homem chamado Adama, uma mulher chamava Eva, e então descansou. As histórias dos etruscos, babilônios, fenícios, caldeus e egípcios são muito parecidas. Os persas, gregos, egípcios, chineses e índios têm seu jardim do Éden e sua árvore da vida. Assim, os persas, os babilônios, os núbios, o povo do sul da Índia, todos tinham sua história da sucumbência do homem e da serpente astuciosa. Os chineses dizem que o pecado veio ao mundo através da desobediência da mulher. E mesmo os taitianos acreditam que o homem foi criado da terra, e a primeira mulher de um de seus ossos. Todas essas histórias são igualmente autênticas e de idêntico valor ao mundo, e todos os seus autores estavam igualmente inspirados. Sabemos também que a história do dilúvio é muito mais antiga que o livro do Gênesis, além disso, sabemos que não é verdadeira. Sabemos que a história do Gênesis é copiada da versão caldeia. Nela você também encontra tudo sobre a chuva, a arca, os animais, a pomba que foi enviada 3 vezes e a montanha na qual a arca repousa. Ou seja, índios, chineses, persas, gregos, mexicanos e escandinavos têm essencialmente a mesma história. Também sabemos que o relato sobre a Torre de Babel é uma fábula ignorante e infantil. Então o que resta neste inspirado livro do Gênesis? Contém alguma palavra que visa o desenvolvimento do coração ou da mente? Contém algum pensamento elevado, qualquer grande princípio, alguma poesia, qualquer palavra que conduza à prosperidade? Contém algo além de uma enfadonha e detalhada descrição de coisas que nunca aconteceram? Há algo no Êxodo que pretende tornar os homens generosos, bondosos e nobres. O que há de bom em ensinar a crianças que Deus torturou o gado inocente dos egípcios, ferindo-os mortalmente a pedradas por culpa dos pecados do faraó? Será que nos tornaríamos compassivos se acreditássemos que Deus matou os primogênitos dos egípcios, primogênitos de um povo pobre e sofrido, da pobre moça trabalhando nos moinhos por causa da maldade do rei? Podemos acreditar que os deuses egípcios fizeram milagres. Transformaram a água em sangue e bastões em serpentes. No Êxodo não há sequer uma ideia original ou uma linha que tenha valor. Sabemos, se é que sabemos alguma coisa, que este livro foi escrito por selvagens que acreditavam na escravidão, na poligamia e nas guerras de extermínio. Sabemos que a história contada é impossível e que os milagres relatados nunca ocorreram. Este livro admite que há outros deuses além de Jeová. No 18:1,
capítulo a este verso: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo. Neste livro sagrado ensina-se o dever do sacrifício humano, do sacrifício de bebês. No 22º capítulo a este comando: não tardarás em trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. O primogênito de teus filhos me darás. O êxodo foi um trampolim ou uma travanca à espécie humana. Subtraindo-se do êxodo as leis comuns às outras nações, o que resta nele de valor? Há algo de importância em Levítico? Há algum capítulo que mereça ser lido? Que interesse temos nas roupas dos padres, nas cortinas e velas dos tabernáculos, nas pinças e pás do altar ou no óleo utilizado pelos levitas? Para que serve o código cruel, as punições amedrontadoras, as maldições, as falsidades e os milagres deste livro ignorante e infame? E o que há no livro de Números com seus sacrifícios e água de ciúmes, seus pães e colheres, suas crianças e flor de farinha, seus óleos e castiçais, seus pepinos, cebolas e manais que ajuda e instrui a humanidade? Que interesse temos na rebelião de Corá, na água da amargura, nas cinzas da novilha vermelha, na serpente de bronze, na água que seguiu o povo para cima e para baixo por 40 anos e na jumenta inspirada do profeta Balaão? Acaso essas absurdidades e crueldades, essas superstições pueris e selvagens ajudaram a civilizar o mundo? Há qualquer coisa em Josué, em suas guerras, em seus assassinatos e massacres, em suas espadas gotejando sangue de mães e bebês, em suas torturas e mutilações, em sua fraude e fúria, em seu ódio e vingança cuja finalidade é melhorar o mundo? Cada capítulo deste livro não é um verdadeiro choque ao coração de um homem bondoso? Será um livro que crianças deveriam ler? O livro de Josué é impiedoso como a fome, feroz como o coração de uma besta selvagem. É uma história, uma justificativa, uma santificação de praticamente qualquer tipo de atrocidade. O livro de Juízes trata do mesmo assunto, nada além de guerra e matança, a horrível história de Jael e Sisera, de Gideão e suas trombetas e cântaros, de Jefté e sua filha, que ele matou para agradar Jeová. Nele encontramos a história de Sansão, na qual um Deus Sol é transformado em um hebreu gigante. Leiam este livro de Josué, leiam sobre morticínio de mulheres, esposas, mães e bebês, leiam seus milagres impossíveis, leiam seus crimes cruéis e tudo feito de acordo com os 10 mandamentos de Jeová, e então me digam se este livro foi feito para nos tornar compreensivos, generosos e bondosos. Admito que a história de Ruth, em alguns aspectos, é bela e tocante, que é contada com naturalidade, e que seu amor por Noemi era profundo e puro. Mas em matéria de namoro, dificilmente aconselharíamos nossas filhas a seguir o exemplo de Ruth. Devemos lembrar que Ruth era uma viúva. Há algo que vale a pena ser lido no primeiro e segundo livros de Samuel. Deveria um profeta de Deus despedaçar um rei cativo? A história da arca, de sua captura e recuperação, tem qualquer importância para nós? É uma atitude correta, justa e clemente matar 50.000 homens porque olharam uma caixa? Qual a utilidade das guerras de Saul e Davi e das histórias de Golias e da feiticeira de Endora? Porque Jeová deveria ter matado Uzá por ter estendido a mão para firmar a arca e perdoado Davi por assassinar Urias e roubar sua esposa. De acordo com Samuel, Davi fez um censo do povo. Isso suscitou a ira de Jeová, que como punição permitiu a Davi escolher 7 anos de fome, 3 meses fugindo da perseguição de seus inimigos ou 3 dias de pestilência. Davi,
tendo confiança em Deus, escolheu os 3 dias de pestilência, e então Deus o misericordioso matou 70.000 homens pelo pecado de Davi. Ante as mesmas circunstâncias, o que um diabo teria feito? Há algo no primeiro e segundo livros de Reis que sugere a ideia de inspiração. Quando Davi está morrendo, diz ao seu filho Salomão para matar Joabe que não deixasse suas cãs descerem à sepultura em paz. Com seu último suspiro, ordena que seu filho faça com que as cãs de desçam à sepultura com sangue. Após proferir essas amáveis palavras, o bom Davi, o homem do coração de Deus, dormiu com seus pais. Seria necessária inspiração para que um homem escrevesse a história da construção do templo, a história da visita da rainha de Saba ou relatasse o número de esposas de Salomão. Que nos importa mão seca Jeroboão, a profecia de Jeú ou a história de Elias e os corvos? Como podemos acreditar que Elias trouxe chamas do céu ou que foi até o último paraíso em um carro de fogo? Podemos acreditar na multiplicação do azeite por Eliseu, que um exército foi ferido com cegueira ou que um machado flutuou na água? Será que ler sobre a decapitação dos 70 filhos de Acabe, sobre o vazamento dos olhos de Zedequias e o assassinato de seus filhos nos torna mais civilizados? Há uma palavra sequer no primeiro e segundo livros de Reis que se destina a melhorar o homem. O primeiro e segundo livros de Crônicas não passam de uma repetição do que é dito no primeiro e segundo livros de Reis. As mesmas velhas histórias com algumas reduções, algumas adições, mas que não as tornam nem melhores nem piores. O livro de Esdras é irrelevante. Conta-nos que Ciro, o rei da Pérsia, emitiu uma proclamação para a construção do Templo de Jerusalém, e que declarou ser Jeová o único e verdadeiro Deus. Nada poderia ser mais absurdo. Esdras nos fala sobre o retorno do cativeiro, a construção do templo, a dedicatória, umas poucas orações, e isso é tudo. Esse livro não tem qualquer importância, é inútil. Neemias trata do mesmo assunto, apenas fala sobre a construção do muro, as reclamações do povo quanto aos impostos, a lista daqueles que retornaram da Babilônia, um catálogo daqueles que habitavam Jerusalém e a dedicatória dos muros. Nenhuma palavra do livro de Neemias merece ser lida. Então vem o livro de Ester, nele é dito que o rei Assuero estava embriagado, que ordenou à sua rainha, Vaste, que se mostrasse a ele e aos convidados. Mas ela recusou-se. Isso enfureceu o rei, e este ordenou que de cada província fossem trazidas as moças mais bonitas, para que ele pudesse escolher uma para ocupar o lugar de Vaste. Entre outras, foi trazida Ester, uma judia. Ela foi escolhida, tornando-se a esposa do rei. Um cavalheiro chamado Amã desejava que todos os judeus fossem destruídos, e o rei, não tendo conhecimento de que Ester era uma judia, assinou um decreto para que os judeus fossem mortos. Através dos esforços de Mordecai e Ester o decreto foi anulado e os judeus salvaram-se. Amã preparou uma forca para a execução de Mordecai, mas a boa Ester conseguiu fazer com que Amã e seus 10 filhos fossem enforcados na forca que ele havia construído, e os judeus foram autorizados a matar mais de 75.000 súditos do rei. Essa é a história inspirada de Ester. No livro de Jó encontramos alguns sentimentos elevados, alguns pensamentos sublimes e alguns tolos, algo sobre a maravilha e a perfeição da natureza, as alegrias e tristezas da vida, mas a história é infame. Alguns salmos são bons, muitos são indiferentes e poucos são infames. Neles estão misturados vícios e virtudes. Há versos que elevam e versos que degradam. Há orações de perdão e orações de vingança.
Em toda a literatura mundial não existe nada mais inumano e infame que o 109 e o Salmo. Nos provérbios há muita sagacidade, muitas máximas expressivas e prudentes, muitos dizeres sábios. As mesmas ideias são exprimidas de várias maneiras: a sabedoria da economia e do silêncio, os perigos da vaidade e da ociosidade. Alguns são triviais, alguns são tolos e muitos são sábios. Esses provérbios não são generosos, não são altruísticos. Dizeres de mesma natureza podem ser encontrados em todas as nações. Eclesiastes é o livro mais profundo da Bíblia. Foi escrito por um descrente, um filósofo, um agnóstico. Retire-se dele as interpolações, e estará de acordo com o pensamento do século XIX. Nesse livro estão as passagens mais filosóficas e poéticas da Bíblia. Após atravessar o deserto de mortes e crimes, após ler o Pentateuco, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Crônicas, é um encanto encontrar esse jardim de poesia chamado Cântico dos Cânticos. Um drama de amor humano, um poema sem Jeová, um poema nascido do coração e verdadeiro para os instintos divinos da alma. Eu dormia, mas o meu coração velava. Confronte com o Cântico dos Cânticos 5:2.2. Isaías é o trabalho de vários. Suas palavras pomposas, sua imagética vaga, suas profecias e maldições, seus devaneios contra reis e nações, seu escárnio da sabedoria humana e seu ódio à alegria não possuem a menor tendência de promover o bem-estar do homem. Neste livro encontra-se o mais absurdo de todos os milagres. A sombra no relógio volta 10 graus como sinal de que Jeová havia adicionado 15 anos à vida de Ezequias. Confronte com Isaías 38. Com este milagre, o mundo que gira de oeste para leste a mais de 1000 milhas por hora não apenas para, mas de fato retrocede até que a sombra do relógio tenha voltado 10 graus. Há em todo o mundo algum indivíduo inteligente que acredite nesta mentira grosseira. Jeremias não contém nada de importância, nenhum fato de valor. Nada além de procura por erros, lamentações, resmungos, gemidos, maldições e promessas, nada além de fome e oração, da prosperidade do mal, da ruína dos judeus, do cativeiro e o retorno, e finalmente Jeremias, o traidor, no tronco e na prisão. O livro de Lamentações é simplesmente a continuação dos delírios do mesmo pessimista insano, nada além de pó, trapos, cinzas, lágrimas, uivos, xingamentos e insultos. E Ezequiel comendo manuscritos, profetizando cerco e desolação, com visões de brasas de fogo, de querubins, da figura da caldeira fervente e da ressurreição de ossos secos, também não possui qualquer valor, nenhum valor imaginável. Assim como Voltaire, digo que se há alguém que admira Ezequiel, então deveria ser compelido a jantar com ele. Daniel é um sonho conturbado, um pesadelo. Que utilidade tem este livro, com sua imagem com cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com ventre e coxas de bronze, com pernas de ferro e com pés em parte de ferro e em parte de barro, com suas escrituras na parede, sua cova dos leões e sua visão do carneiro e do bode? Há algo a ser aprendido de Oseias e sua esposa. Há algo proveitoso em Joel, em Amós, em Obadias. Há algo a ser extraído da história de Jonas e o peixe que o engoliu. Será possível que Deus é realmente o autor de Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias e Zaracias, com seus cavalos vermelhos, seus 4 chifres, seus 4 ferreiros, seu rolo voador, seus montes de bronze e sua pedra com 2 olhos? Estes livros inspirados trouxeram qualquer benefício ao homem. Nos ensinaram como cultivar a terra,
construir casas, tecer roupas ou preparar alimento. Nos ensinaram a pintar quadros, talhar estátuas, construir pontes, navios ou qualquer coisa bela ou útil. Foi do Velho Testamento que derivamos nossas noções de governo, de liberdade de culto, de liberdade de pensamento. Colhemos destes livros qualquer ideia que contribuiu à ciência. Há nestas sagradas escrituras uma palavra, uma linha que tenha contribuído à riqueza, à inteligência ou à felicidade da humanidade. Há algum livro no Velho Testamento tão divertido quanto Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver ou Peter Wilkins e sua esposa voadora? Será que o autor de Gênesis sabia tanto sobre a natureza quanto Humboldt, Darwin ou Haeckel? Será que o chamado Código Mosaico é tão sábio ou tão compassivo quanto o código de quaisquer nações civilizadas? Os escritores de Reis e Crônicas foram grandes historiadores e escritores assim como Gibbon e Draper. Será Jeremias ou Abacuque igual a Dickens ou Thackeray? Os autores de Jó e Salmos são comparáveis a Shakespeare. Por que deveríamos atribuir o melhor ao homem e o pior a Deus? Jeová era um Deus do amor. Será que estas palavras vieram de um coração cheio de amor? Quando o Senhor teu Deus tas tiver entregue, e as ferires, totalmente as destruirás, não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Confronte com Deuteronômio 7:2. Males amontoarei sobre eles, esgotarei contra eles as minhas setas. Confronte com Deuteronômio 32, 2.23. Consumidos serão de fome, devorados de raios e de amarga destruição, e contra eles enviarei dentes de feras, juntamente com o veneno dos que se arrastam no pó. Confronte com Deuteronômio 32, 2.24. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, tanto ao mancebo como à virgem, assim à criança de peito como ao homem encanecido. Confronte com Deuteronômio 32, 2.25. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, esmolem longe das suas habitações assoladas. O credor lance mão de tudo quanto ele tenha, e despojem-no os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Confronte com Salmos 109 e 2.9-12. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas. Confronte com Deuteronômio 28, 2.53. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Confronte com Deuteronômio 28, 2.23. Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Confronte com Deuteronômio 28, 16. De sangue embriagarei as minhas setas. Confronte com Deuteronômio 32, 42. Eu me rirei no dia da vossa calamidade. Confronte com Provérbios 1h26. Essas maldições e ameaças vieram de um coração cheio de amor ou da boca da selvageria? Jeová era um Deus ou um diabo? Por que deveríamos colocar Jeová acima de todos os outros deuses? Será que a ignorância e o medo do homem já conceberam algo mais monstruoso? Será que bárbaros de quaisquer terras, de quaisquer épocas, já adoraram um Deus mais cruel? Brahma era 1000 vezes mais nobre, assim como Osíris, Zeus e Júpiter. E também a suprema divindade dos astecas, a qual se oferecia apenas o perfume de flores. O pior deus dos índios, com seu colar de crânios e seu bracelete de cobras vivas, parece bondoso e compassivo quando posto lado a lado com Jeová. Comparado a Marco Aurélio, quão pequeno Jeová parece.
Comparado com Abraham Lincoln, quão cruel, quão desprezível é este Deus! A administração de Jeová. Ele criou o mundo, o exército do céu, estrelas, um homem e uma mulher, e colocou estes em um jardim. Então a serpente os enganou, e assim foram expulsos e forçados a ganhar seu próprio pão. Jeová ficou contrariado. Tentou novamente. Ficou aproximadamente 16 séculos tentando civilizar seu povo. Nenhuma escola, nenhuma igreja, nenhuma Bíblia, nenhum tratado, ninguém os ensinou a ler ou escrever. Nem sinal dos 10 mandamentos. O povo tornava-se pior e pior, até que o misericordioso Jeová decidiu enviar o dilúvio para afogar todas as criaturas, salvo Noé e sua família, 8 no total. Então ele recomeçou. Mudou seus hábitos alimentares. De início Adão e Eva eram vegetarianos, mas após o dilúvio Jeová disse: tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento. Confronte com Gênesis 9:3, cobras e urubus. Mas falhou novamente, e na Torre de Babel dispersou e espalhou os povos. Percebendo que não conseguiria administrar todos os povos, decidiu dedicar-se a uns poucos, escolheu Abraão e seus descendentes. Malogrou novamente. Seus escolhidos foram capturados pelos egípcios e escravizados por 4 séculos. Ele tentou novamente, resgatou-os do faraó e direcionou-os à Palestina. Mudou então sua dieta, permitindo-os comer apenas os animais de unhas fendidas e que se alimentassem de grama. Falhou novamente. O povo o odiava, preferia a escravidão do Egito à liberdade de Jeová. Então os deixou vagando até que quase todos que tinham vindo do Egito estivessem mortos. E tentou novamente, levou-os à Palestina e os colocou sob governo dos juízes. Isso também foi um fracasso, nenhuma escola, nenhuma Bíblia. Então tentou os reis, que eram em sua maioria idolatrais. Então seu povo escolhido foi conquistado e levado em cativeiro pelos babilônios. Outro insucesso. Eles retornaram, e Jeová experimentou os profetas berradores e gemedores, mas o povo tornava-se cada vez pior. Nada de escolas, ciências, artes ou comércio. Então Jeová fez-se carne, nascido de uma mulher, e viveu entre o povo que vinha tentando civilizar há milênios. Então o povo, seguindo as leis que o próprio Jeová havia lhes dado, acusou este Jeová homem, este Cristo, de blasfêmia, o acusaram, julgaram e mataram. Jeová falhou novamente. Então abandonou os judeus e concentrou sua atenção no resto do mundo. E agora os judeus, apesar abandonados por Jeová e perseguidos pelos cristãos, são o povo mais próspero de terra. Novamente, uma falha. Que administração!